Penha, está me vendo, me ouvindo? Você não está me vendo. Pronto. Aê, agora sim, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo muito calor. Nem fale, eu estou aqui no quarto embaixo, liguei o ventilador, falei, não, aqui embaixo. Eu tô aqui Na também com o ventilador ligado. parte de meu quarto de cima, está muito. Geralmente fica mais quente mesmo. Tá cortando o seu som, tá travando um pouquinho. O Carmelo vai fazer a apresentação? Só está atendendo uma pessoa, vai descer para fazer isso. Tá ótimo. Eita, vocês estão com todo vapor. A live de vocês foi um sucesso. Aliás, tem uma pessoa que me mandou uma pergunta, preciso mandar, vou até marcar aqui na minha agenda. Para eu mandar para o Carmelo uma pergunta que ficou da live. Aí ele já responde, eu já mando para a pessoa. Vou dar mais um minutinho rapidinho até o pessoal estar entrando. A Júlia acabou de entrar. Boa noite, Ju. Boa noite, boa noite. Eu tô aqui, eu tô em duas reuniões hoje, Pamela. Você vai ter que me perdoar, mas a premiação do Cake Awards é agora no mesmo horário da reunião. Eu tô com o olho no peixe e o olho no gato hoje. Tá bom, mas você está acompanhando, está conseguindo acompanhar? Porque essa premiação é muito importante, nossa. Nossa, já tô aqui já, milhão já assistindo desde as 7 horas. Desde as 7 horas começou? Já começou já. E vai até que horas? Agora 8 horas vai começar a premiação, né? Que já tava apresentando os trabalhos, tudo, então agora é que o bicho vai pegar, né? Agora que é a hora das emoções. Meu Deus, que delícia! Já tô Se aqui. eu desmaiar na reunião, vocês já sabem, começar a gritar, feito louca, todo mundo já tá avisado. Que demais, que demais, que demais, que demais. Deixa eu dar uma chamadinha lá no grupo, ver se tem alguém que não está conseguindo entrar. Ixi. Calma A aí. internet foi. Oi? Hoje a internet tá. Você viu, menina? Mas geralmente à noite ela é mais conturbada mesmo. Ela é mais disputada, né? Mas hoje está bem tranquila, tá bem? Tá achando que tá melhor? Achei que estava achando que tá pior. Tá travando um pouquinho a sua. Principalmente, eu não sei se é porque até ainda brinquei com o Camelo de fazer aqui no quarto e falei, bom, qualquer coisa estou com o celular. Mandei uma mensagem na parceria para avisar que a gente já está online. Tô achando estranho, muita gente não tá. Será que não estão conseguindo entrar? Ou será que, ó, a Shane tá na rua, não conseguiu chegar em casa ainda. A Juliana mandou que tá no serviço. A Andrea deu um ok, a Fernanda deu ok. A Renata não tive resposta. Gente, eu não quero atrasar, mas só nós também não dá para começar, não. Tô achando estranho o pessoal não ter entrado ainda. Lá em cima tá muito aqui. Ajuda. Fernanda entrou.
Boa noite. Boa noite. Hoje você vai ser o rei da mulherada, hein? Pelo amor de Deus. Eu não chego no escritório. É verdade não, Carmelo? Você tá Nem falo. rodeado de mulherada tudo quanto é lado. Misericórdia. Não, Penha, coitado, aguentar tanta TPM junto. Isso daí não é Pior não é justo. isso. Pior que tem 2 vagas lá, só apareceu mulher. Aqui só mulher. Ai, que sina. Ai, que sina. Gente, eu vou começar para a gente não atrasar, porque a gente tem 40 minutos de tempo aqui. E daí depois eu já criei um link para a gente entrar a segunda vez se cair aqui. Carmelo, acho que vai precisar de uma meia hora, né, Carmelo? Não sei, vocês que sabem. A apresentação é rápida. Tem que responder pergunta, aí demora. Tá bom. A gente vai sentindo. Aí qualquer coisa a gente, se vê que está se estendendo muito, a gente encerra. Eu marco as perguntas e mando para você depois. Tá Para a bom. gente não ir até amanhã. Você não vai até amanhã. Você viu aquela live lá, né? Então. Não ia ter fim. O povo amou. Nossa, foi um sucesso a live. Aliás, eu tenho uma pergunta para te mandar. Tá. Bom, antes da gente começar, deixa eu abrir a nossa agenda aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Acho que o Carmelo não vai precisar de apresentação, essas coisas não, né, Carmelo? Acho que não. Acho que já me conhece. Então, vamos lá. Bom, só para passar rapidinho, né, a agenda da reunião. Então, a gente começa sempre, né, com as boas-vindas, a oração. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do escritório do Carmelo, né, através da PEN e do Carmelo. Aí a gente vai falar um pouquinho dos resultados do projeto da parceria de negócios, as novidades, feedback. Daí a gente libera o Carmelo nessa parte, fica só a mulherada. E aí a gente termina com a apresentação rápida, aquela apresentação rápida de 3 minutos de cada uma das empresas, tá? Só para passar a agenda com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Tranquilo. Tá? Então tá bom. Bom, rapidinho, só fazer uma oração bem rápida. Quero pedir para o Espírito Santo nos iluminar nessa reunião, para que realmente essa reunião venha a somar nas nossas vidas, possa nos inspirar, né? E que possa ser uma troca saudável, que realmente a gente venha somarmos uns na vida dos outros, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. A gente sabe a importância das parcerias, a importância de um apoiar o negócio do outro, e esse é o principal objetivo e propósito desse grupo, né? Reunir forças como empreendedoras, né? Sabemos que matamos mais do que um leão por dia, então que realmente a gente possa se unir no objetivo de formar uma corrente forte aí de empreendedorismo, sendo apoio acima de tudo uma para as outras. A gente vê nos dias de hoje o quanto é difícil, né, as pessoas se apoiarem. Às vezes a pessoa, se puder até prejudicar você, né? Às vezes vê você fazendo uma coisa legal, fica com inveja, nem curte, né? A gente vê tanta maldade nesse mundo. E que bom que a gente tem, graças a Deus, esse grupo de apoio, onde o objetivo aqui é uma contribuir com o crescimento da empresa da outra, a gente vê os resultados, os negócios que vem gerando até agora, e realmente o Espírito Santo continue conduzindo esse movimento e esse projeto. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carmela, a palavra é sua. Eu vou só fechar aqui minha apresentação. Pode mandar bala. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Carmelo, esposo da Penha. E eu e a Penha, nós temos um escritório de contabilidade aqui em Sorocaba. Este ano nós estamos fazendo 20 anos de escritório, né? E o nosso escritório ele é capacitado a prestar todo tipo de assistência que uma empresa precisa.
desde orientação na parte da abertura da empresa até a orientação com relação à parte contábil, planejamento tributário, e nós atendemos vários tipos de empresa também, de vários portos, desde empresas pequenas, né, o Simples Nacional, prestadores de serviço, desde representante comercial, até empresas de grande porte, né, e multinacionais também. Então, nós atendemos uma vasta gama de empresas dentro do escritório. Não que eu seja bom, mas a minha experiência me dá a tranquilidade de estar podendo auxiliar todos esses tipos de empresa. Inclusive, também no terceiro setor, a gente é responsável pelo Bom Prato aqui de Sorocaba. A gente já tem uma larga experiência junto ao Tribunal de Contas também do Estado, com prestação de contas e atendimento de exigência. Mas nós somos focados mesmo na iniciativa privada. Então, se você precisa abrir uma empresa, procura a gente lá que a gente te orienta, né? Vai ver se você precisa realmente, qual é o melhor tipo societário, né? Qual a melhor personalidade jurídica e qual o melhor regime tributário para você estar abrindo empresa e pagando menos imposto da forma. A gente faz esse tipo de trabalho e, graças a Deus, a gente já está aí há 20 anos no mercado. Então, acho que assim, dá um pouco de segurança para a gente poder estar trabalhando. Alguém quer fazer pergunta? Quer que responda alguma pergunta? Eu acho que era legal você dando uns insights, porque o pessoal, eu pelo menos, eu tenho até uma experiência que eu tive, né? A gente tinha um contador que nos atendia, mas a gente não entendia muito dessa parte de contabilidade, a gente acabou tendo muitos problemas, né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não sabem nem o que elas precisam, de fato, né? Como parte contábil. Bem-vinda, Deia. Primeira coisa que você entra, eu quero abrir uma empresa, quero ser microempresa, optante pelo Simples Nacional. Calma. Primeira coisa, qual é o seu negócio? Tá? Você compra, você vende, você presta serviço, você industrializa? Bom, então, vamos ver qual é o seu negócio em primeiro lugar. Qual é o seu público? Que tipo de público? Para quem você trabalha? Para quem você vende? Tá? Então, o primeiro passo é fazer com que a pessoa conheça o seu negócio, saiba a sua atividade, entenda o que ele faz. A partir desse momento, aí a gente vai ver, dentro dos regimes tributários das personalidades jurídicas que a gente tem na legislação brasileira, qual é a melhor personalidade jurídica e qual é o melhor regime tributário. Muita gente confunde Simples Nacional como se fosse personalidade jurídica. Simples Nacional é regime tributário, é forma de arrecadação de imposto. Então, nós temos, dentro da personalidade jurídica, nós temos o registro de empresário e as sociedades, né? Então, o empresário ele não tem personalidade jurídica própria, nunca há conselho. Apesar das taxas de abertura serem mais baratas e dos serviços serem mais baratos, o fato de não ter personalidade jurídica própria faz com que os seus bens particulares todos garantam as dívidas que foram assumidas em nome da empresa, tanto as privadas quanto os impostos, tá? Então, se você é um empresário, tem lá seu registro de empresário ou antiga individual, como todo mundo conhece, deve imposto, tá? Seus bens particulares são garantidores desse imposto, tá? Então, na hora da cobrança, automaticamente o fisco pode ir lá e penhorar um bem particular seu, seja ele um carro, um imóvel, desde que esteja assim no seu nome, ele é penhorável, tá? Acho que quando a gente tem uma sociedade, né, que é a mais conhecida, é a sociedade limitada, que a gente usa, 99% das empresas que abrem são sociedades, ela tem personalidade jurídica própria. Ou seja, a responsabilidade da empresa vai até o limite do seu capital social. Então, se você tem um capital social de, vamos supor, R$10.000, tá? E você, por algum motivo, se vê com problemas financeiros e a sua dívida é maior que R$10.000, a empresa só garante R$10.000 dessas dívidas. O resto, pessoal que, assim,
os credores que tentem fazer algum tipo de cobrança, tá? Então, a sociedade limitada, ela tem uma garantia de que os seus bens não vão concorrer para garantir as dívidas assumidas em nome da empresa. Isso não significa que isso não possa acontecer, porque pode quebrar a personalidade jurídica da empresa, se houver uma administração fraudulenta, se a empresa foi aberta de má-fé, se o objeto praticado não é aquele que está registrado na junta comercial. Tá? Então, toda vez que houver alguma fraude na empresa, ela descaracteriza a personalidade da empresa, e aí, sim, todos os seus bens particulares vão garantir as dívidas assumidas em nome da empresa. Tá? E isso é muito importante as pessoas terem consciência disso. Não é porque eu tenho uma sociedade limitada que meus bens estão salvos. Se eu agir de má fé na administração da empresa, automaticamente a personalidade jurídica da empresa já está quebrada. Tá? Então, um credor ciente de que você agiu de má fé e comprovando que você agiu de má fé na administração da empresa, ele pode pedir a quebra da personalidade jurídica e o juiz vai dar com bom grado, tá? Ele vai quebrar a personalidade jurídica e ele vai avançar nos seus bens particulares. Então, essa é a segurança que a gente tem entre um registro de empresário e uma sociedade. Diferentemente dos regimes tributários, que hoje a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Regime tributário é a forma de você recolher imposto. Tá? O Simples Nacional é a forma mais prática de recolher imposto. Não que ele seja simples, porque ele tem 17 tabelas para a gente estar aplicando. Para o contador não é simples. O simples é a forma de arrecadar. Você recolhe numa guia só. Tá? Mas nós temos 17 tabelas para aplicar cada tabela de acordo com a atividade que você desenvolve na empresa. De acordo com o produto, seu produto tem substituição tributária, seu produto não tem substituição tributária, seu produto, se você paga ISS, se você não paga ISS. Cada nuance de produto e de serviço é uma tabela que a gente aplica, tá? E existem tabelas benéficas e tabelas não tão benéficas assim. Então, por isso que às vezes, na hora da gente escolher um regime tributário, não dá para sair direto no Simples Nacional. Vamos ver primeiro o que você faz para ver se o Simples Nacional é uma atividade, é uma forma de recolher imposto onde vai te dar o menor recolhimento possível. A grande vantagem do Simples Nacional em algumas atividades, e não todas, é a questão do recolhimento do INSS, da parte patronal, ela ser limitada, não existia esse recolhimento. Então, o que vai recolher é só aquilo que você reteve do funcionário. A empresa não paga o INSS. Isso são algumas atividades, não são todas as atividades. Tá? Então, nós temos que escolher bem qual é o tipo de atividade, para saber se a sua atividade vai enquadrar numa tabela aonde você tem a vantagem em recolher o imposto, onde você pague pouco imposto e não recolha essa parte do INSS, que seria a parte da empresa, né, que ela recolheria como parte da empresa. Tá? A única vantagem do Simples Nacional é essa. E para o governo, é a vantagem de se arrecadar, é a vantagem de fiscalizar, a vantagem de com poucas obrigações acessórias que o Simples Nacional tem, fica mais fácil do governo fiscalizar a empresa. Tá? É mais fácil dele buscar a informação. Está só num lugar. Ao passo que em outros regimes, as obrigações acessórias são muito fracionadas. Então, numa fiscalização, dificulta mais um pouco, porque a Receita Federal tem que buscar em várias bases de dados as informações para poder fazer o cruzamento dessas informações e fiscalizar essa empresa. Deixa eu fazer uma pergunta, Carmelo. Eu acho que tem muitas empresas aqui na parceria que eu acredito que elas não têm empresa, que são até autônomas. Qual a diferença? Quando você é uma pessoa, você pode usar, né, prestar serviço como autônomo, e quando acaba sendo mais interessante você abrir uma empresa? E quais as vantagens e desvantagens dessas duas situações? Na realidade, autônomo é só para quem presta serviço, tá? E não é vantagem para ninguém, se ele for trabalhar dentro da lei, não é vantagem para ele ser autônomo.
Primeiro, para ele ser considerado autônomo, ele precisa ter um registro na Prefeitura de Sorocaba em que a atividade dele esteja registrada como atividade autônoma. Tá? Então, por exemplo, um pedreiro dá para fazer isso, um eletricista, um encanador dá para fazer isso. Tá? Eu faço bolo para fora, eu sou autônomo? Não, você não é autônomo porque você comercializa. Aí a gente tem a figura do MEI. Para quem faz bolo, né, eu faço bolo, faço salgadinho, então a melhor figura é a do microempreendedor individual, onde você vai ter todo o suporte, todo o registro legal de uma empresa, né, vai pagar um imposto bem baixo, muito baixo, e vai poder, assim, emitir uma nota fiscal da venda do seu bolo, vai poder contratar aquela maquininha de cartão no CNPJ da empresa. Tá? A atividade autônoma, ela vai na prestação de serviço. E assim, se você for trabalhar dentro da lei, você precisa, dentro da atividade autônoma, recolher imposto de renda e recolher INSS. O INSS do autônomo é 20% do valor que ele recebe na atividade. Então, assim, é muito caro. Tá? É muito caro. Então, por isso que a maioria das pessoas não tem esse registro de autônomo. Então, eles falam, eu sou autônomo. Não, na realidade, você trabalha na informalidade. Você não tem um registro de autônomo na prefeitura, você não tem um INSS recolhido regularmente, tá? Você não dá um RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo. Tá? Você simplesmente desenvolve uma atividade de prestação de serviço ou até de comércio na informalidade. Legal, isso eu acho legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente tem aqui a Júlia, né, que tem um ateliê de doces e bolo. A gente até para o Carmelo conhecer um pouquinho das meninas, né? A Fernanda, que é personal, trabalha com essa parte de personal, prestação de serviço, nessa parte de atividade física. E Deixa eu abrir um parênteses. A Fernanda, a atividade dela é de profissão regulamentada. Então, a atividade dela é um pouquinho mais complicada, tá? Porque, como profissão regulamentada, você não pode ser optante pelo Simples Nacional e nem pode ser MEI. Então, se você usar uma atividade que não seja aquela que você realmente está desenvolvendo, isso chama-se fraude, isso é crime. E é o que muitos faz, tá? Puxa vida, se eu declarar aquilo que eu faço realmente, ou eu não posso ser Simples Nacional, eu vou me enquadrar numa tabela que não tem vantagem nenhuma. Tá? Você ter uma ideia, a tabela desse pessoal que tem atividade de profissão regulamentada e ainda a legislação permite que seja Simples Nacional, o imposto mais baixo deles é 15% do valor de faturamento. Tá? Então, é a tabela 5, que a gente chama, a tabela menos benéfica que tem, tá? Então, no caso das atividades que são de profissão regulamentada, são todas aquelas que você, depois de formado, você é obrigado a se registrar num conselho para poder desenvolver a atividade. Então, a gente tem contador, advogado, engenheiro, a parte de educação física, né? A educação física, você tem duas situações. A parte do profissional de educação física, e ele também pode ser professor de educação física. Mesmo assim, ele precisa ser registrado no conselho dele. Enfermeiro, tanto os técnicos de enfermeiro, o pessoal chama de enfermeiro padrão, eles são características de profissão regulamentada, eles são profissão regulamentada. Então, não dá para abrir uma firma de enfermagem e querer que seja optante pelo Simples Nacional. A gente até consegue, mas vai cair numa tabela muito ruim e vai pagar todos os impostos que praticamente uma empresa que esteja no lucro presumido paga. Tá? Então, Pode falar, Carmela, desculpa. O fato de você querer contar uma coisa para o fisco e desenvolver outra, automaticamente você já está saindo como uma empresa, mesmo que seja a sociedade, da personalidade jurídica já não vai te assegurar nada. Está cometendo um crime de fraude. Mas, Carmelo, então, como personal, eu se enquadraria onde?
porque antes eu era MEI, como professor particular, mas daí precisei fechar e não abrir de novo outro ainda. Daí eu me enquadraria onde? Então, o que acontece? No MEI tem a atividade de professor, não tem? Mas Sim, essa entra atividade... o professor particular, né? Isso, mas essa atividade que está lá no MEI é para professor de português, de matemática, de história, de geografia, de ciências. O seu caso é diferente. Você, para poder trabalhar, precisa ter um registro no Conselho Regional de Educação Física, não precisa. Senão você não pode trabalhar. Senão você exerce sua profissão ilegalmente. Tá? Você pode até ser processada pelo Conselho por exercício irregular da profissão. Nesse caso, você precisa abrir uma empresa, uma sociedade, né? Seria a mais indicada, só que você vai ter que ter como regime tributário o lucro presumido. Tá? Que, em certo ponto, como você não vai ter funcionário até que não pesa muito a carga tributária, porque o que pesa muito a carga tributária no lucro presumido é a questão da folha de pagamento, né? Então, a sua carga tributária máxima que você vai ter como uma empresa na área de educação física dentro do lucro presumido é 16,33%. E não importa quanto é o seu pagamento, se é 10 mil, se é 30 mil, se é 50 mil, vai ser 16,33%. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você não vai pagar 27,5% de imposto de renda. Tá? Então, o que precisa analisar? Precisa analisar que, se dentro da tua atividade, qual a receita que você consegue? Quem é o seu público? Por exemplo, meu público é só pessoa física. Tá bom. Há necessidade de abrir uma empresa? Eu não abriria. Tá? Eu digo para você, não abra. Por quê? Porque você recebe só de pessoa física. Ah, como é que eu faço, então, para comprovar minha renda? É simples. Tá? A gente pode eleger alguns valores que você recebe dentro da atividade de personal training e fazer um livro caixa disso e recolher o imposto em cima desse livro caixa. Tá? O correto seria recolher sobre tudo que você arrecada. Só que aí a sua carga tributária vai ser muito alta, você vai pagar muito imposto. Então, assim, eu estou te dando uma orientação que não é a melhor, legalmente ela não é a melhor, tá? Eu te deixo uma exposição fiscal, mas dentro da nossa situação atual é o que dá para fazer, é o que vai te ajudar melhor, entendeu? Sim, entendi, sim. Obrigada. E nessa parte de mentoria, consultoria, como que fica essa parte? Entra como autônomo, entra como o quê? Toda atividade de consultoria, seja ela área, eu vou seguir a consultoria, primeiro que a palavra consultoria já Consultoria, eu acho. Mentoria, não sei se tem alguma classificação. não existe, é consultoria. Os códigos de atividade que nós temos aqui no Brasil, eles não são muito abrangentes. Então, não existe um código de atividade de mentoria, existe um código de atividade de consultoria. Ou treinamento, né? Ou treinamento, se for treinamento. A parte de treinamento, ela é uma atividade que se permite optar pelo Simples Nacional, numa tabela bem benéfica, que é a tabela 3, tá? Onde a sua carga tributária vai começar com 4,5% do faturamento, tá? Porém, toda atividade de consultoria, ela denota que, para quem é consultor, o cara tem nível superior. Se ele tem nível superior, provavelmente vai ser numa profissão que tem um conselho. Então, vai caracterizar uma profissão regulamentada. Então, a parte de consultoria, quando a gente não especifica, o Simples Nacional enquadra ela na tabela 5. E daí você vai ter a mesma carga tributária de INSS, de uma empresa normal. A sua alíquota de saída já é 15% do Simples Nacional, né? Sendo que no lucro presumido é 16,33%, então dá 1,33% de diferença. Tá? Então, toda vez que a gente fala de consultoria, é um pouco complicado dentro do regime do Simples Nacional. A carga tributária da consultoria dentro do regime do Simples Nacional é alta. Então, o ideal seria na tabela 3. O ideal seria na tabela 3. A tabela 3 é a mais benéfica.
Então, atividade de treinamento, mesmo atividade de professor, né? Porque é isso que eu acho que é mais estranho. Não existe um código de atividade de professor, existe um código de atividade de escola. Tá? Esse código de professor só existe no MEI. Saiu do MEI e foi para o Simples Nacional, nós temos o código de atividade de escola, de treinamento. Esses treinamentos eles podem ser de nível básico, de nível médio, até de nível gerencial, esses treinamentos podem ser. Então, essas atividades de ensino, normalmente, né, elas se enquadram na tabela 3 do Simples Nacional, a tabela mais benéfica que tem. Legal, interessante isso. Eu não sabia. Teve uma situação uma vez que eu tinha uma conhecida que ela tinha uma empresa, né, onde ela prestava serviço. E aí, quando ela começou a dar cursos, eu até falei, por que você não divulga junto? Porque o curso, de certa forma, está relacionado com a sua prestação de serviço. Daí ela falou, mas Pamela, se eu colocar na minha empresa isso, eu vou ter que pagar muito imposto, então eu prefiro tratar isso como autônomo, porque daí eu não tenho necessidade de recolher imposto. Eu nem sabia disso, daí até me gerou essa curiosidade por conta dessa situação. Bem, não que não tenha necessidade de recolher. Tem que emitir nota, ou era alguma coisa nesse sentido, não era tão burocrático. Se os rendimentos de autônomo forem superior a R$ 1.900, está obrigado a recolher imposto. Lembra que eu falei lá no imposto de renda? Toda atividade remunerada, ela é tributável. As pessoas, como o imposto de renda é um imposto autodeclarante, ou seja, eu tenho que me denunciar que eu recebi e que eu fiz o recolhimento, então fica difícil isso acontecer. Mas toda atividade remunerada, ela é tributável, tanto de imposto de renda como de INSS. Só que se você não se autodeclarar, os fiscos não sabem que você está tendo essa atividade. Então, não Ou tem seja, como... ela vai declarar isso, né? No caso dela, ela vai declarar isso no imposto de renda dela. Ela não precisa necessariamente ter nenhum registro, nenhum cadastro, e realmente não vale a pena colocar embaixo da empresa dela. Essa Não, aí prestação está. de serviço. A gente precisaria ver que tipo de empresa que ela tem para ela dizer que essa atividade de treinamento pagaria mais imposto. Assim, eu não consigo dizer para você se Entendi. colocando essa atividade na empresa dela, isso acarretaria uma maior carga tributária. Eu acho que não. Mas sem conhecer a empresa dela, eu não posso dizer. Entendi. Bom, da minha parte, acho que era isso que eu tinha de dúvidas. Alguém gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer mais alguma pergunta para o Carmelo? A gente tem ainda mais 10 minutos antes de encerrar essa sessão aqui, essa primeira parte. Eu quero perguntar. Carmelo, eu gostaria de entender um pouquinho assim. Tem muita empresa prestadora de serviço que, ao invés dela fazer o funcionário CCLT, ela contrata a prestação de serviço dessa pessoa, como MEI. Isso é legal? Não, isso não é legal. Tá? O que caracteriza o vínculo empregatício? E esqueça a forma de contratação. Caracteriza vínculo empregatício. De horário. Então, se você contrata um prestador de serviço e fala para ele, você tem que entrar às 8 e sair às 18. Ele já está cumprindo o horário. Subordinação. Olha, eu estou te contratando como prestador de serviço, você vai entrar às 8, sair às 18 e você tem que fazer isso e aquilo. Caracterizou subordinação. Dependência financeira. Você contratou o prestador de serviço, entra às 8, sai às 18, faz o que você manda e recebe só de você, não tem mais nenhuma outra fonte de renda, nós caracterizamos vínculo empregatício. Então, contratar funcionário com a alegação de estar contratando prestação de serviço, e o pior ainda, na forma de MEI, e MEI nem personalidade jurídica própria tem, tá? É o mesmo caso do requerimento de empresário, está colocando a sua empresa numa exposição trabalhista e fiscal muito grande. Tá? Não estou dizendo assim, a lei proíbe. A lei proíbe. Faz quem gosta de viver perigosamente. Porque se uma pessoa dessa entrar com uma reclamação trabalhista, não vai adiantar nada você se defender. Você já perdeu. É uma ação que, na primeira audiência, você já tenta um acordo que é o mais barato que você vai colocar.
porque contratar qualquer tipo de atividade de funcionário com alegação que é prestação de serviço assim, quebra, vínculo empregatício na certa. O que não seria, tá bom, eu estou te contratando, preciso ir na sua empresa? Não, não precisa. Ah, tá bom, qual é o meu horário de trabalho? Não, você faz o horário de trabalho. Tá? Ah, e o que eu tenho que fazer? Você tem que atender esses clientes. Como você vai atender, o problema é seu. Ah, preciso usar seus maquinários? Não, virar com seus equipamentos. Tá? Ah, recebo só da tua empresa? Não. Eu trabalho para a Andréia, trabalho para o Carmelo, trabalho para a Penha, trabalho para a Pâmela. Ah, aí sim, aí você está protegido. Isso caracterizou uma prestação de serviço. Entendi. Entendeu? Agora, Entendi. Obrigada. primeira coisa, sabe qual é a primeira coisa que os sindicatos estão perguntando para a gente? Mas essa empresa está contratando funcionário como MEI? É a primeira coisa que eles estão perguntando para a gente lá no escritório. Então, é assim, isso é coisa que já é manjada pelos sindicatos, e fazer isso é correr um risco. Sim. Tá? E depois do que você paga, e do regime tributário que tem a empresa, é um risco desnecessário. Tá? Tá certo. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, meninas? Aproveitem que temos ainda 4 minutinhos. Nossa, você usou tudo. Não? Bom, eu acho que as perguntas encerraram, então. Carmelo, gostaria de complementar mais alguma coisa? Acho que era legal você falar, né, do escritório, da prestação de serviço que vocês têm. Quem precisar dos serviços do Carmelo, pode falar direto com a Penha. A gente tem o desconto aí das Mulheres Fênix. Isso, tem site, tem Instagram, né? É só entrar, procurar carmeloantunes.cnt.br, o site está lá, tem a forma de entrar em contato. Se você for abrir uma empresa, gente, chama um contador, tá? Conversa com ele antes, mas contrata um contador sério, que não queira tirar seu dinheiro. Tá? Porque assim, a primeira coisa, você vai no contador, quer abrir uma empresa, o cara já te dá o formulário para assinar. Fala, assina aqui que você já abre. Não, calma. A gente tem que entender que quando você abre uma empresa, para ela dar retorno, existe um certo tempo, eu chamo aquele que a gente chama de tempo de maturação da empresa. Uma empresa de comércio, ela não atinge sua maturação com menos de 3 anos. Então, você investe capital numa empresa comercial, você tem que estar preparado para, entre 3 e 5 anos, você não poder tirar nada dessa empresa. Tudo que você vender vai ser reinvestido nessa empresa. Tá? Não vou poder, comecei a faturar, nossa, entrou dinheiro, vou comprar carro novo. Não pode. Vou abrir uma conta, vou começar a tirar dinheiro e gastar com restaurante. Não pode. Tá? Por quê? Porque você não atingiu o prazo de maturação da empresa. A empresa não começou a te dar retorno. Então, uma empresa comercial é entre 3 e 5 anos. Dependendo da atividade comercial que você exerce, por exemplo, se a gente uma atividade onde a lucratividade é baixa, mas o giro é alto, como no caso das mercearias, por exemplo, o tempo de maturação de uma mercearia pode levar 7 anos. Por quê? Porque o giro do dinheiro é rápido, só que a atividade dos produtos são baixas. Tá? Então, no primeiro momento, você vai ter que reinvestir muito do teu faturamento dentro da empresa. Tá? Na atividade de prestação de serviço, o retorno é um pouco mais rápido, porém nós temos que ter bastante cuidado. Porque os investimentos na atividade de prestação de serviço, na parte de material, eles são poucos. Normalmente é uma atividade mais intelectual, tá? É uma atividade mais rentável. Só que se você não tiver um controle financeiro também, é uma empresa que não vai durar, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu abri o escritório, eu fiquei 2 anos sem tirar nada do escritório. Eu sobrevivi só da minha rescisão da multinacional que eu saí. Tá? Então, foi o tempo necessário para maturar meu escritório, de forma que a hora que eu passasse a ter uma retirada, eu não comprometesse a saúde financeira dele. Tá? Então, assim, não dá para você abrir uma empresa hoje e daqui 6 meses você querer estar de carro zero, querer estar esbanjando dinheiro com viagem. No próximo 6 meses você vai quebrar. Legal, legal trazer isso. Bom, vai cair em 1 minuto.
Só mais Aqui, uma coisa que pouca gente sabe. qualquer coisa, vocês Nossa. entram no link 2, tá? Que eu mandei se cair, porque está falando que vai faltar menos de 1 minuto. Nossos filhos herdam dívida. Se você morrer e deixar dívida na sua empresa, seja de imposto ou privado, seus filhos vão ter que pagar, tá? Então, Coitado. cuidado vocês que têm empresa. Cuidado vocês que acham que pode começar a não pagar imposto, porque a hora que vocês morrerem, você acha que o imposto se perde. Não. Isso vai em cima dos seus filhos. Eu conheço o caso de gente que não podia nem abrir